pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais uma aula de história. Meu nome é Emerson Modesto. Para você que está nos assistindo aí, espero que você tenha curtido as nossas videoaulas, que você tenha acompanhado então, as nossas videoaulas. E o propósito dessa aula então é nós falarmos mais um pouco sobre Brasil Colônia. Já tem uma aula aqui também sobre colonização portuguesa e nessa aula então nós faremos um padrão econômico do Brasil Colônia. E sendo mais específico, então nós falaremos sobre a sociedade açucareira, sobre a produção açucareira, sobre não só a questão que se refere à economia e a essa produção, como que se refere à sociedade e o que se refere também à invasão holandesa que vai acontecer aqui durante esse período. E como em outras aulas, né, nós temos feito, nós faremos esse panorama então baseado em um slide. Então eu peço que vocês acompanhem comigo, por gentileza. Vou colocar aqui para a gente o slide. Como eu havia falado com vocês, vamos falar então sobre essa economia do açúcar. Nós vimos, né, na nossa aula de colonização portuguesa que foi referido que a colonização do país, do Brasil, né, como nós entendemos hoje, vai começar a partir de 1530 com a implementação das capitanias hereditárias. Logo após vai vir o governo geral em 1549, onde nós vamos ter esse avanço da parte canavieira aqui no país e o aumento da produção também. O sistema da economia do açúcar é chamado de plantation ou plantation. Esse sistema ele é baseado então nos latifúndios, na monocultura e no escravismo. Eu costumo falar, para que vocês possam memorizar, o MEL, M-E-L, monocultura, escravismo e latifúndio. É a base não só da economia aqui no Brasil Colônia, como na economia na parte espanhola, na parte inglesa, nas colônias espanholas e inglesas também. Isso vai se referir, então, a essas pequenas fazendas, monocultura, no sentido do produto que gerencia, de um produto que abrangia toda essa produção, o escravismo, então, como mão de obra, e os latifúndios, então, como vai ser essas grandes propriedades produtoras de açúcar, que seriam chamadas, então, de canavial. A sociedade do açúcar, nesse momento, então, os portugueses que viriam para cá, eles seriam chamados, então, as famílias ricas de aristocratas, que eles também seriam os senhores de engenho, até porque era dentro dos engenhos que fazia a produção do açúcar e algo que traria para o Brasil Colônia, naquele momento, muitas riquezas e muitos olhares de outros países com relação a esse produto. Abaixo deles, então, estariam os homens livres, que seriam os senhores de terra, mas que não tinham engenho, os ferreiros, os carpinteiros, os capatazes, entre outros, homens livres. Abaixo, então, os escravos. E esses escravos, eles que formavam essa base, e ao contrário, por exemplo, da colonização espanhola, a sociedade do açúcar, a sociedade colonial nesse momento, ela é bem menos hierarquizada. Não significa que não havia, então, essa questão da hierarquia, mas bem menos do que se comparado a outras colônias. O que nós vamos ver, então, dentro da sociedade açucareira, que é uma sociedade patriarcal, né, que vai vir por esse reflexo também europeu, e vai ser extremamente conservadora, escravista, rural pelo trabalho no campo e com imobilidade social, ou seja, o escravo, naquele primeiro momento, ele ainda não teria as chances dele de liberdade, de alforria, mas algo que nós vamos ver bem mais para frente, que havia os escravos de confiança, os escravos de ganho, mas não era fixo que eles poderiam ter essa seção social, até porque eles representavam, então, os pés e as mãos dos senhores de engenho. Para a gente, então, aprofundar dentro da economia açucareira, então. A primeira coisa, então, que nós vamos ver é como se formava, então, essa unidade de produção. A produção do açúcar, ela vem a partir, então, da colheita da cana, do transporte dela até os engenhos. Os engenhos, eles poderia ter o engenho real, ou conhecido também como trapiche. Trapiche era um engenho movido à força animal, e o engenho real, então, ele era mais, ele poderia ser movido à água, à força humana, ele poderia ser usado como armazenamento, entre outras coisas. Então, os engenhos o ponto principal para que houvesse essa produção, que se concentraria mais no Nordeste, mas que não significaria que não teria em outros lugares
do litoral. Aqui nós temos uma imagem, né, que vai representar um pouco essa questão do engenho, e dentro dessa propriedade, então, haveria a casa grande, que é a morada do senhor do engenho e da sua família, a senzala, então, que é a habitação dos escravos, e a casa do engenho, que são as instalações onde eles vão, então, produzir o açúcar. Antes de eu passar aqui, com relação, então, ao que nós falamos da economia do açúcar, vale a pena ressaltar que, naquela época, gente, o açúcar, que era conhecido não só por aristocratas, por famílias de nobres, ele era um açúcar mais voltado dentro do alimento, algo natural. Esse açúcar que passa a ser produzido aqui, então, na economia açucareira, na sociedade açucareira, ele vai ter duas características. Havia, então, o açúcar cristal e o açúcar mascavo. O açúcar cristal é um açúcar mais claro, e eles acreditavam que pela cor dele, ele seria o melhor, e era o açúcar comercializado. O açúcar mascavo, então, ele ficaria então para os escravos, até pela coloração mais escura dele. E era um viés racista mesmo. E eles não sabiam até então, né, como nós sabemos hoje, que o açúcar mascavo é o mais rico em proteínas, é o mais rico no sentido de ser melhor para a saúde. E o que acontecia então é que o açúcar cristal ele era comercializado, mas não significaria que não havia outras atividades, como, por exemplo, a pecuária, a criação de gado. Vocês aqui estão vendo a imagem de um trapiche que era necessário para mover, para o transporte do açúcar, até porque o processo dele exigia muitas etapas e necessitaria, então, desses animais, né? A pecuária se tornou algo, essa força motriz dos engenhos, e também passou a ser usado também como utilização dos trabalhadores livres, até pela questão da abrangência que vai ter, então, dentro da produção açucareira. Vamos ter também a produção da cachaça, a produção do tabaco, e o tabaco ele já tem um viés muito antigo, né? Bem mais antigo do que que a própria colonização portuguesa, porque o tabaco já era utilizado já pelos indígenas, dentro da cultura dos indígenas. Então, e esses produtos também, eles vão ser utilizados como escambo para o trabalho, tanto para a questão dos negros, quanto para a questão de trabalhadores livres ou de próprios indígenas. Dos indígenas, muito menos nesse momento, porque a mão de obra mais utilizada aqui vai ser a mão de obra negra. Até porque nós vamos ver na aula de povos indígenas no Brasil, que o início dessa colonização aqui já é através do escambo. Escambo, então, para vocês entenderem, é quando se troca produto por mão de obra. Ou seja, eu te ofereço cachaça. A cachaça, gente, o tabaco, eles eram feitos até para compra de escravos, pelo valor que eles tinham. Então, é quando você oferece um produto em troca de mão de obra. Você compra as coisas com produto, você compra mão de obra com produto. Isso é chamado de escambo. E a gente vai ver, então, como eu falei com vocês, que os povos africanos, então, eles vão ser os mais utilizados nos engenhos. Até porque eles também eram povos que vinham misturados de diversas partes da África, e eles também não sabiam a incidência desses povos que fugiam eram em índices menores do que os indígenas. Por isso eles eram mais utilizados, eles eram mais caros também, e eles eram vendidos dentro dessas feitorias que tinham nos litorais como animais, né? Eles tornavam-se então propriedade do seu senhor. E o comércio de escravo, então, era um mercado muito lucrativo. O tráfico negreiro trouxe muito lucro. Nós vamos ver depois de vários anos, né, dezenas de anos aí, que nós vamos ver depois isso terminando. Mas, como eu falei com vocês, o tabaco, o fumo, a cachaça também era usado como compra desses escravos pelo valor que tinha. Era algo que se pagava muito bem. E no açúcar também era assim. O açúcar, quem tinha açúcar em casa em grande quantidade, hoje para a gente é algo tão comum, mas naquela época era algo simplesmente fantástico, que dava um realce nos sabores das coisas. Então, o preço era muito alto, e é algo que era usado, então, para a compra desses escravos, e para que eles permanecessem, então, como é que eu posso falar assim, disciplinados dentro desses engenhos, era feito, então, havia, então, os castigos físicos, as punições, havia com eles, então, todo esse estigma escravista de tortura mesmo, de como eles eram tratados.
Vale a pena ressaltar que a gente vai ver dentro da aula de escravidão no Brasil, né, um padrão maior, o padrão mais abrangente sobre isso. E dentro desse padrão mais abrangente, então, nós entenderemos que há divergências com relação ao tratamento desses escravos em diferentes épocas da colônia. Enfim, a gente vai ver também que esses escravos eles faziam sua resistência. Um dos maiores quilombos, quilombo eram casas que eles faziam no meio das matas para se refugiarem, né? E o maior deles foi o Quilombo dos Palmares, foi o mais emblemático dos quilombos formados no período colonial, tendo resistido por mais de meio século, 65 anos. O líder do Quilombo dos Palmares era o Zumbi, e ele vai ser então o símbolo dessa resistência da escravidão, e ele vai se localizar na Serra da Barriga, na região onde pertence ao estado de Alagoas. Então, resistia por tanto tempo, e a quantidade de escravos que iam para lá era algo assim, fora dos precedentes mesmo. E eles vão destruir. A missão da destruição dos Palmares, a captura do Zumbi, foi entregue pelo governador de Pernambuco, a Domingos Jorge Velho, um bandeirante paulista que era especialista na caça aos índios e líder de uma tropa de renegados. E então, o Domingos Jorge Velho vai ser responsável da destruição e da morte do Zumbi dos Palmares. Para a gente, então, estar fechando esse último panorama da Sociedade do Açúcar, vale a pena ressaltar que pela riqueza e pelo contexto histórico que estava acontecendo na Europa naquele momento, que era chamado de União Ibérica. A União Ibérica, gente, Península Ibérica, é onde hoje está localizado dois países, Portugal e Espanha. União Ibérica, então, é a união de Portugal e Espanha sobre um governo só. Naquela época, o rei de Portugal, chamado de Dom Sebastião, ele havia empreendido uma campanha de guerra contra os mouros na África e ele desapareceu. Isso vai gerar uma doutrina dentro de Portugal que é chamada de sebastianismo, que é a crença que o Dom Sebastião iria voltar. Mas o que acontece é que o desaparecimento dele deixou Portugal sem rei, onde então Felipe II, que era o rei da Espanha, unificou Portugal e Espanha, onde é chamado de União Ibérica. Isso, os holandeses, eles já financiavam em certa medida, os engenhos aqui no Brasil colônia, e eles vão aproveitar esse cenário europeu para eles invadirem aqui então. Então, o papel deles aqui no Brasil, então, era o refino, o transporte, a comercialização, era a centralização dessa questão da capital. Quando, então, acontece a União Ibérica, Maurício de Nassau, ele vai vir, então, com a Companhia das Índias Ocidentais, ou WIC, West Indian Company. Eles vão vir, então, para o Nordeste, onde eles vão continuar emprestando e financiando os engenhos dentro da sociedade açucareira, onde eles vão promover essa liberdade religiosa, o embelezamento de Recife, eles vão criar novas cidades, né? Eles vão promover uma nova vida com o estilo deles, eles vão estimular as artes, as ciências, e nós vamos ver também que quando volta lá na Europa a família real de novo, quando há esse retorno, que é nomeado então um rei em Portugal, a primeira medida que vai ser feita é a expulsão desses holandeses aqui. Não de forma pacífica, até porque a gente percebe que dentro do contexto da Holanda aqui no país, o financiamento, os engenhos, eles eram bem vistos, eles promoviam comercialização, eles construíram cidades. Então, para que eles expulsassem eles, né, Portugal, então, vai pagar indenizações, vai haver conflitos, vai haver, então, essa dependência lusitânia do Brasil ao capital holandês, que já havia financiado. Eles perceberam que aquilo que eles tinham feito era algo bom, e eles dependiam um pouco dessa contribuição deles, em certa parte, e vai haver também a crise e a decadência da empresa açucareira, em função da concorrência holandesa nas Antilhas. A produção do açúcar, nesse momento, ele vai cair em crise também, entrar em crise, não só pela questão das Antilhas, que era o comércio também que já era feito pela colonização inglesa, mas também pelo açúcar que passa a ser feito de beterraba, e não mais de cana-de-açúcar, em que a mão de obra exigia muito mais tempo e mais trabalho também. Enfim, então, para a gente estar fechando aqui, para a gente estar encerrando a nossa aula, hoje nós falamos sobre a economia açucareira, e nós fizemos um panorama aqui com relação tanto à economia açucareira quanto a invasão holandesa no país nesse momento. E como que isso foi importante para o país? É claro que eu fiz isso dentro de um cenário, de um contexto geral. Não procurei me aprofundar,
até porque nós vamos ver muitas das outras coisas, como, por exemplo, a escravidão, nós vamos ver a repercussão que isso vai dar em outros campos, em outras aulas também que nós teremos aqui dentro do nosso canal e dentro das nossas videoaulas também. Então, eu espero que vocês tenham entendido, então, essa abrangência da Sociedade do Açúcar, que vocês possam ter compreendido a importância que isso teve para a colônia, até porque nós não estamos falando de um período curto, mas de um período aí de médio a longo prazo, e como que isso fortaleceu a colônia e fortaleceu também para que a colônia portuguesa alcançasse novos rumos dentro da sua sociedade de hierarquização e construção de cidades. Espero que vocês tenham entendido, então, e até a nossa próxima aula.